Vamos começar com o signo de Áries. A coragem de iniciar o inexplorado. Quando nós falamos de Áries, a gente está falando do primeiro do zodíaco. Pensa nessa simbologia que você já vai começar a entender o que essa energia significa. Sempre que você está fazendo algo novo na sua vida, é Áries que você está acessando. Sempre que você precisa de coragem na sua vida, é Áries que você está acessando. Esse signo aqui, ele carrega a capacidade de abrir novos caminhos com autenticidade, inspirando confiança em quem está ao redor. Então, onde eu tenho Áries no mapa, e todos nós temos Áries no mapa, em alguma área da nossa vida, a gente tem esse potencial a ser trabalhado. Em alguma área da minha vida, eu tenho uma coragem a ser assumida, sabe? Pode ser numa casa 6 e talvez eu precise trabalhar essa coragem nos meus projetos profissionais, na minha rotina, tomar a frente na minha rotina, tomar as decisões do que eu quero alcançar. E olhar para esse desafio ariano de aprender a lidar com as frustrações sem perder o foco, desenvolver paciência para situações que não se resolvem rapidamente, olhar para isso não só como algo que eu identifico. Então, assim, vamos lá, né? Dei o exemplo de Áries na 6. Tá lá no meu trabalho, eu vejo que eu me sinto muito frustrada e aí eu perco foco. Eu não consigo ter paciência com as situações que não se resolvem. E é porque eu tenho Áries na 6. Tá, mas aqui a gente viu uma parte. Você precisa seguir disso. Não coloca um ponto aqui. Eu não tenho paciência com os meus colegas de trabalho porque eu tenho Áries na 6. Ponto. Não. A gente vai continuar escrevendo essa frase. Por quê? Eu não tenho paciência com os meus colegas porque eu tenho Áries na 6. O que tá faltando para eu desenvolver essa paciência? Tá faltando eu começar a abrir novos caminhos aqui, como a gente falou. Ou seja, beleza, começa a interagir com outros colegas. Começa a sugerir coisas novas, te irrita porque o colega não se empolga com o projeto que você sugeriu, sugere de uma outra maneira. Talvez ele entenda melhor e se inspire tanto quanto você. Inspirando confiança em quem está ao redor. Então mostra, beleza, ninguém se mexe nessa empresa, isso me irrita. Beleza, vai lá e faz você. Que aí a pessoa começa a ver, peraí, ele tá fazendo, eu vou também. Áries, quando tá bem desenvolvido, é muito isso. Ele não espera os outros virem atrás dele. Ele vai lá e faz. Quando tá em desafio, o que ele faz? Ele fica ali reclamando e dizendo, ninguém se mexe. Porque senão eu empurrar, ninguém vai. Né? Então, a gente precisa olhar para onde a gente tem Áries e identificar o que eu tô precisando trabalhar para eu chegar nesse potencial. Nessa área da minha vida, o que eu estou precisando estimular para que essa impaciência se torne atitude, se torne liderança, inspire outras pessoas a liderar também, me permita ter coragem de começar coisas novas. Então, quando a gente está olhando para Áries e você começa a enxergar muito desafio ariano aí na tua forma de agir, né? E se você já sabe onde que tem Áries no seu mapa, nessa área onde você tem Áries, começa a trazer a reflexão sobre esses potenciais. A Thaís, que é uma aluna nossa que eu entrevistei há pouco tempo, não faz tão pouco tempo, na verdade, ela tem um Instagram de astrologia. E aí ela tem a casa 8 em Áries. E quando ela começou a jornada, ela me falou justamente da descoberta do lado ariano dela. Porque ela ficava muito no desafio de deixar a vontade dela reprimida, de deixar as coisas que ela queria de lado, de deixar até os instintos dela. Ela tinha vontade de coisas e ela não parava para ouvir aquilo que ela estava querendo.
Ela comprou o curso escondido, para vocês terem ideia. Porque ela não queria que ninguém soubesse que ela estava estudando astrologia. Hoje, essa mesma Thaís está fazendo vídeo de astrologia para o Instagram, com o cabelo azul. Eu sempre falo da Thaís, porque eu achei maravilhosa a transformação dela. Ela colocou o lado ariano dela para fora. Eu gosto de astrologia, eu quero falar de astrologia, eu quero isso, eu quero aquilo. É a minha vontade. Precisa ter coragem para ser você mesmo. E a Ares é sobre isso. Então, trabalhar esse arquétipo tem a ver com a gente trabalhar essa coragem em nós. Oi. É. O famoso que foi analisado são 3. Ah, verdade. Tá. A Lu estava comentando que ela queria ter colocado na apresentação o famoso que a gente trabalhou dentro da jornada do astrólogo. A gente tem uma aula só de análise de famoso. E aí, para cada signo. E são 3 famosos por signo. E aí, em Áries, tem um que todo mundo se surpreende. Deixa eu voltar para Áries aqui. Todo mundo se surpreende que ele é ariano. Que é o Chico Xavier. As pessoas ficam, como assim? O homem era o exemplo de paz, calma, serenidade. Era ariano. Era um ariano bem desenvolvido. É um ariano que entende que essa energia de entusiasmo não tá ali para você gritar com as pessoas, para você brigar, para você arrumar encrenca. Ela tá ali para você abrir caminhos. Olha quantas pessoas descobriram o espiritismo, passaram a ler sobre o tema a partir do Chico Xavier, né? Então é sobre isso. É sobre a gente encontrar esse potencial. Vamos lá. Deixa eu ver. Daniel chegou. Karina. Karina comentando que tem o meio do céu em Áries, a casa 10 em Áries. Então, aí nos seus projetos, na sua carreira, nos seus sonhos, no que você quer alcançar profissionalmente, começa a pensar o quanto do que eu quero alcançar profissionalmente precisa da minha coragem. Precisa que eu abra caminhos, precisa da minha autenticidade, né? Se eu não lidar com as frustrações, eu não vou alcançar esses projetos. Se eu não lidar com a questão do foco, de ter paciência com os processos, eu não vou alcançar esses projetos. O Daniel comentando que tem na casa 4. Na casa 4 tem relação com família, tem relação com emocional. Então, dentro dessa casa 4, como que tá essa questão da autenticidade? Como que tá esse lado seu de inspirar os familiares, de motivar as pessoas à sua volta? De ser autêntico? Ou é aquela coisa, entrei na casa da minha mãe, daí eu né, não posso ser como eu sou lá fora. Com meus amigos eu me solto, mas com a minha mãe não dá para ser eu mesmo. Por que não? Por que você tem medo que ela não te aceite, que, né? A Thaís, vou voltar para o exemplo da Thaís. A Thaís era isso, né? Era com o filho dela, com os familiares, com o marido, ela ficava naquela sensação de, como é que eu vou falar que eu tô fazendo astrologia? Mas, poxa, se você não consegue ser autêntico ali dentro desse ambiente que é seu lar, como que você vai ser lá fora? No momento de liderar, de estar no comando? E outra, a casa 4 tem relação com o emocional também, e aí você olhar para a questão da autoafirmação, da autoconfiança. Você tem confiança de que você vai conseguir? Porque o Ares é isso. O Ares, uma vez uma amiga minha me falou, Flávia, eu nem penso se vai dar certo, eu vou e faço. Vai dar certo, vou fazer dar certo de qualquer jeito. Esse sentimento tá aí, Daniel? De eu vou fazer dar certo? Porque é eu que tô fazendo, então eu vou fazer dar certo? Se não tá, é esse sentimento aqui que você precisa, né, buscar desenvolver. Vamos lá, vamos para Touro. Touro, aqui a gente está falando da estabilidade que sustenta o mundo.
Olha que frase, a própria frase já passa assim, meu Deus, né? Estabilidade que sustenta o mundo. Quando eu tô falando de touro, eu tô falando de algo muito estável. São as coisas concretas. Por isso que touro vai falar de comida, de prazer, de sono, né? Gostar de dormir. Por isso que tem esses estereótipos em touro. Porque ele está conectado com a matéria aqui agora. Com o que eu preciso fisicamente para estar bem. E por isso que também tem uma relação de touro com a nossa saúde física. Algumas pessoas ficam na dúvida, mas a casa 2 tem a ver com corpo, então? Mas não é a 6? É porque a casa 2 tem a ver com essa estrutura, com tudo que te mantém. Para a gente se manter aqui, eu preciso estar com uma saúde boa. Preciso estar com uma estrutura física legal, né? Então, o potencial taurino é criar vínculos duradouros, baseado em lealdade e apoio mútuo, trazendo segurança para as relações e projetos. É a nossa parte que precisa dessa estabilidade, dessa coisa de estar seguro, né? Coloquei o pezinho no chão e tá firme aqui, pode vir. Tá? Esse lado a gente precisa ter. Só que quando ele está em desafio, o que a gente tem é possessividade, dificuldade, né, de aprender a valorizar a liberdade do outro sem perder a confiança. Então, o potencial que eu preciso buscar nessa área onde eu tenho touro é olhar para essa área e me perguntar: eu estou estruturando as coisas aqui? Esses vínculos estão seguros porque eu estou segura em mim? Porque eu estou firme nas minhas coisas? Ou esses vínculos estão, essa área está segura porque eu estou controlando? Porque eu estou cuidando do que o outro está fazendo. Eu tenho touro na 7, eu tenho uma relação estável de 10 anos, mas porque eu tenho a senha do celular, porque eu sei onde fulano vai, porque eu sei a hora que fulano volta, porque não sai sem mim. Peraí, isso daí não é segurança. É, a pessoa tá presa, entende? Então, assim, a gente precisa olhar para touro. A gente precisa olhar para touro buscando essa segurança real. Como que eu acesso uma confiança em mim? Como que eu acesso a minha tranquilidade? Porque também você viver controlando uma pessoa ou outra coisa, é um desgaste, né? É um desgaste. Então não é tranquilo. O potencial de touro é quando as coisas estão tranquilas. Eu não preciso fazer esforço para que essa estabilidade aconteça. Ela acontece naturalmente. Deixa eu ver aqui um trechinho para vocês. Tem tantos nesse livro, mas touro é um arquétipo interessante da gente ver isso. Deixa eu só achar a página. Segura aí. Vamos abrir a câmera então. Deixa eu dar uma espiada enquanto isso. Na 59. Olha, por touro ser o primeiro dos signos fixos, este pode ser um momento adequado para refletir sobre os símbolos que remetem ao tema de fixidez, que é poder. Consideramos o touro selvagem e o leão dois animais terrestres. O mesmo deve ser dito da águia. Nenhuma outra criatura pode superá-la no ar. O quarto signo fixo, que é simbolizado pelo homem iluminado ou Messias, mas também está sozinho em seu domínio. Os artistas usam esse símbolo de poder derivados dos signos fixos
Peraí, sua presença na heráldica também é frequente. Na Idade Média, Dionísio recebeu as formas do touro e do leão. Os 4 símbolos dos signos fixos podem ser encontrados em vitrais que representam os 4 evangelistas. Essa estrutura, tá vendo? Tem a estrutura ali da questão do fixo, de fixar as coisas, de firmar as coisas. Tinha uma outra parte aqui que é muito interessante. Touro e Escorpião estão historicamente associados à concentração e ao foco. Então, assim, quando a gente fala de signos fixos, se deixar, eu vou ficar lendo esse livro aqui para vocês a noite toda. Quando a gente fala de signos fixos, a gente está falando dessa questão de estrutura, de estabilidade. E Touro é o primeiro dos fixos. Então, ele é aquele que representa essa nossa capacidade de firmar as coisas. Vamos lá, vamos sair então dessa estrutura firme, dessa parte nossa que traz essa estabilidade. Vamos entrar no signo de Gêmeos. A arte de conectar múltiplas realidades. E aqui, quero que vocês pensem o seguinte: a gente está passando pelo mapa através dos signos, né? Então, a gente começou em Áries, Touro, agora a gente chega em Gêmeos. Pode ver que em Áries a gente falou de iniciativa, de coragem. Em Touro, da estabilidade. Agora em Gêmeos, da multiplicidade. Porque todos os 12 signos, eles formam a essência do ser humano, digamos assim. Eles formam tudo que a gente precisa ter desenvolvido no nosso ser para chegar numa plenitude. Não tem como eu ser só coragem sem mais nada. Porque aí eu vou tomar atitude atrás de atitude de forma desenfreada. Eu preciso ter alguma coisa que coloque meu pé no chão, que estabilize. Da mesma forma que se eu colocar o pé no chão e ali eu ficar, eu vou estagnar. Eu preciso de alguma coisa que me abra múltiplas possibilidades. E aí a gente chega em Gêmeos. A gente chega nesse arquétipo que representa a versatilidade, capacidade de fluir. Cara, eu vi uma coisa aqui, outra ali, eu conectei uma ideia na outra, até para ter insights, ter percepções novas, né? Então, adaptar-se a diferentes situações com facilidade, trazendo leveza e novas perspectivas para contextos desafiadores. Gêmeos tem isso, tem essa coisa, a gente fala na aula, né, de Gêmeos, até que ele é um tanto jovial. Ele tem uma coisa de fluir muito com diferentes situações. Vai se adaptando, vai aprendendo, é um aprendiz aí com muita curiosidade, com muita vontade de aprender. Tem esse lado. Só que em desafio, quando a gente não está trabalhando bem essa consciência de fluir, sabendo que eu também preciso ter estabilidade taurina, que eu também preciso ter a determinação ariana de peraí, eu vou fazer isso daqui por mim, eu posso acabar caindo no desafio de desenvolver a capacidade de se aprofundar em temas e relacionamentos, superando a tendência à superficialidade. Então acaba ficando na superfície de tudo. Sabe, de tudo um pouquinho, mas não entra fundo em nada, sabe? Eu tive um chefe assim, que era, nossa, dava assim uma dor no coração, sabe? Porque ele era extremamente inteligente, muito inteligente. Tinha feito muita coisa na vida, mas ele não firmava nada. Aí o que acontecia? Ele começava 1000 projetos. E quando a gente. E ele vinha, empolgava a gente.
Ele vinha e falava: "Não, porque agora a gente vai começar tal coisa e o fulano tá fazendo e tá dando super certo e não sei o quê". E aí empolgava, né, a aquariana aqui já ficava toda: vamos lá, fazer acontecer". Aí chegava no meio do negócio, ele começava: "Ah, não, mas tem um outro projeto que tá melhor". Aí a gente tinha que parar aquilo pela metade para começar, como ele era o chefe, né, a gente tinha que parar para começar aquela outra ideia e ficava uma ideia sem ser concluída. E aí, resultado, as coisas não maturavam. Não ia para frente, não é porque ele não tinha habilidade, mas porque ele não dava o tempo de ir para frente. Vocês estão entendendo? Muitos me perguntam sobre como interligar os signos. Aqui é uma maneira. Não dá para eu aproveitar a inteligência geminiana, a versatilidade geminiana, se eu ainda não firmei meu pezinho em touro. Se eu ainda não entendi a importância da estabilidade nas coisas, de estruturar, de firmar. Porque aí eu caio no desafio de ficar na superfície de tudo, de ficar fluindo ali. Vou para um lado, vou para outro, volta, né? Então, onde a gente tem gêmeos, eu preciso olhar para essa área e me perguntar, já vou dar outro exemplo para vocês, e me perguntar nessa área se eu não tô solta demais aqui. A primeira vez que eu fiz essa reflexão, eu tenho gêmeos na 10. A primeira vez que eu fiz essa reflexão foi quando eu estava mega sobrecarregada. Casa 10 tem a ver com trabalho, né? E carreira e tal. Eu estava mega sobrecarregada. E aí eu parei para pensar o porquê que eu estava tão sobrecarregada. E eu comecei a olhar para esses gêmeos e pensar, mas eu consigo fazer tanta coisa. Eu gosto de tanta coisa, me interesso por tanta coisa. E por que que as coisas estão acumuladas dessa maneira? E a resposta, né, você tá ouvindo, você já Flávia, tu tá falando por quê? Pois é, era óbvio, estava ali na minha frente. Eu entrava num trabalho, eu ia aprendendo coisas de todos os setores. Eu entrava no administrativo, mas eu sabia o que estava acontecendo nas vendas, eu sabia do financeiro, eu sabia do RH. Porque almoço, ia conversando com outro, almoçava com um colega, perguntava como é que estava, né? Ia trocando ideia. Aí, de repente, o colega dizia: Ah, porque tá difícil lá no financeiro, a gente não tá conseguindo fechar aquela planilha. Que planilha? A planilha do pessoal de vendas. Ah, vamos conversar com os guri para ver se a gente consegue facilitar? Aí ia lá conversar com os guri das vendas. Aí conversava com outro, aí conversava com o ciclano. Ajudava. Só que no outro dia, o que que acontecia? Tava a guria do financeiro lá pra mim. Ai, tem como tu ver pra mim tal coisa? Tem como tu resolver aquele negócio pra mim? Ou seja, eu mesma nessas trocas aí, eu ia puxando coisa que eu não tinha nada que ver, bem na realidade, né? Não era pra eu estar envolvida ali. Então, é saber olhar para onde a gente tem gêmeos e pensar como que eu posso caminhar para uma adaptação em que eu não fique divagando demais, em que eu não fique superficial demais. Porque nisso de pegar a demanda do financeiro, de pegar a demanda do comercial, de pegar a demanda de todo mundo, as minhas demandas ficavam de qualquer jeito, né? Então, assim, gêmeos nos ensina muito isso. Desenvolver gêmeos é desenvolver esse pé no chão. Essa questão de deixar a curiosidade fluir sem ser levado por ela, né? Deixa eu ver aqui. A Jennifer comentando. Gêmeos na 3 sempre senti que podia falar bem com vários tipos de gente e também sabia um pouquinho de várias coisas, mas nada eu aprofundava. É, pois é. E aí chega um momento que você começa a pensar assim, nossa, mas eu consigo conversar com várias pessoas, mas eu não consigo ter uma conversa que realmente me agregue. Porque quando começa a entrar numa coisa mais reflexiva e mais profunda,
demanda de um conhecimento que eu não tive tempo, porque eu estava olhando lá para o outro lado. E isso acontecia nesse exemplo que eu dei para vocês, lá do meu trabalho. Quando começava a entrar na coisa de, esse erro está acontecendo porque o sistema tal não está funcionando lá do pessoal das vendas e não está fluindo, a tabela deles está com problema, e daí eu ficava, cara, eu não vou ter tempo de ver essa tabela. Deixa. E aí pulava para outra coisa. Então, não aprofunda. E você não consegue criar esse vínculo, justamente, né? Que é um potencial de Gêmeos, é a gente trazer essa proximidade, trazer essa interação com as pessoas. Então, aqui é a consciência da versatilidade sem eu cair na superficialidade. Câncer. Câncer, a gente tem o poder de nutrir com o coração. Quando a gente fala de câncer, o estereótipo vai nos levar para o lado familiar, para o lado emocional, para a pessoa que quer ter filho, né? Por que fala disso? Porque o câncer, ele é... a característica dele é uma característica de afetividade. Essa afetividade, a gente não precisa ficar preso no estereótipo da afetividade só com família, só com filho. Eu posso ter uma afetividade com os meus colegas de trabalho, eu posso ter uma afetividade com os meus alunos, ser aquela professora que se preocupa, que percebe que o aluno não está bem, não chegou legal hoje, tem alguma coisa com ele. Que percebe que... Eu sempre falo também que eu tinha uma gerente que era canceriana. Nossa, às vezes eu chegava com dor de cabeça no escritório, eu entrava no computador assim, daí tinha mensagem dela lá no Skype na época. Tinha mensagem dela: tá tudo bem, Flávia? Aí eu falava: ai, Val, não tô bem, tô com uma dor de cabeça. Eu tenho um paracetamol aqui. Entende? A afetividade canceriana pode ser isso também. Eu tenho um remedinho aqui, eu tenho uma coisinha aqui que vai te ajudar. Quer conversar? Vamos ali na cozinha, né? Então, é esse potencial de criar conexão emocional, de ajudar os outros a se sentirem compreendidos e acolhidos. E quando a gente fica no estereótipo, a gente acha que a gente só pode fazer isso na família e com os filhos. Inclusive, já conheci algumas cancerianas, alguns cancerianos que já me disseram assim: poxa, eu vou ler sobre o meu signo, é só sobre filho e família, parece que eu nasci só para fazer filho. E não, a pessoa tem tanto afeto ali para dar, tem tanto carinho, tem tanto cuidado com as coisas. Às vezes, cuidado com as coisas mesmo, sabe? Essa minha gerente também, que eu dei o exemplo para vocês, ela tinha um guarda-chuva que ela tinha há 5 anos. Gente, vocês têm noção do quanto tem que cuidar um guarda-chuva para durar 5 anos? Um guarda-chuva não dura 6 meses na minha mão. Porque ou estraga, ou eu perco ele, né? Ou, ou deixa no lugar, assim, chega e deixa no lugar na porta, na entrada e esquece. Então, assim, tem que ter todo um cuidado para aquilo durar tanto tempo. Então, tá nos detalhes, tá na forma como essa pessoa faz as coisas. E, claro, no desafio, a gente vai ter essa afetividade, por exemplo, no excesso de autocuidado, pode levar ao isolamento, a questão de aprender a compartilhar a vulnerabilidade sem medo, porque a pessoa se acostuma, tem muito canceriano que se acostuma a cuidar dos outros, e ele nunca cuida de si. Ele nunca para pensar nesse autocuidado. Deixa eu ver se tem alguém comentando aí de câncer nas casas. A Karina falando de câncer de gêmeos na 12, sempre divagando. Quando eu olhava o nó do norte em câncer, ia parar nessa parte de constituir família, só que não tinha nada a ver comigo. Olha aí. E aí a pessoa fica se cobrando, né, Jennifer? Porque também eu já tive pessoas que me falaram assim: poxa, eu vou ler sobre câncer e é só questão de família, de filho. Então, se eu não tiver filho, quer dizer que eu vou ser frustrada, então? Quer dizer que eu não vou me realizar? Ou a pessoa olha aí para o nó do norte.
Poxa, tá escrito, é um ponto kármico, como a gente fala, tá escrito lá que câncer tem a ver com família, então se eu não constituir família, eu não tô realizando a minha missão de vida? E isso é cair no estereótipo e você leva a pessoa a ficar presa naquele estereótipo também. Então não, você pode levar essa afetividade num trabalho que você faz, para pessoas que você atende, você pode ser um terapeuta que leva essa afetividade nos teus atendimentos. Jennifer tá aí no caminho de ser astróloga, né, Jennifer? Então, assim, é nos teus atendimentos, é no atender aquela pessoa e deixá-la à vontade, fazer ela se sentir acolhida. Essa minha gerente, por exemplo, que eu falei para vocês, ela não tem filhos. Até hoje ela não teve filhos. E assim, a quantidade de pessoas que ela treinou dentro daquela empresa e que ela inspirou, e até hoje eu falo com ela, até hoje as pessoas falam com ela, porque se tornou alguém que, poxa, foi agradável, que bom que eu tive essa pessoa no meu caminho. Né? Então, quando a gente amplia esse olhar, quando a gente sai do estereótipo, a gente vê o quanto é rico aquele signo. Por isso que no primeiro slide estava. Os arquétipos são ricos de informação, né? Deixa eu dar uma espiada rapidinho aqui para ver um trecho aqui de Câncer para vocês. Já está em Virgem, vem um pouquinho para cá. Eu tenho algumas anotações nesse livro aqui, deixa eu só tirar a tela, sobre a criatividade também. Tem uma... A gente tem, dentro da jornada do astrólogo, a gente tem algumas aulas chamadas Estudo de Casos Reais. E uma dos estudos de casos reais do signo de Câncer foi uma menina que ela, desde novinha, desde criança, ela tocava, acho que era piano, se eu não me engano. Acho que era. E ela tinha uma conexão muito forte com a música. E aí a gente estava conversando justamente sobre essa relação do câncer e a criatividade também. A nutrição, cancerianos que vão aí para a área da nutrição literalmente, né? Se tornam nutricionistas. Vamos lá. Olha, esse trecho aqui eu acho muito bonito e representa muito essa questão canceriana, que fala assim: para liberar a criatividade de Câncer, precisamos antes cortar o cordão umbilical que nos mantém presos à questão familiar, abandonar o ventre seguro do lar e escolher nossa própria direção de vida. Dar à luz a criança divina interior. Quando a gente está falando de Câncer, a gente não está falando só de você fazer filho e constituir uma família. A gente está falando de dar à luz a nossa criança interior. De você se permitir receber acolhimento, expressar sua afetividade, sentir, aceitar teus sentimentos, né? Então, olha como é um arquétipo profundo e que a gente muitas vezes resume ele ao choro, à família, ao filho, né? Então, quando eu tenho um potencial de câncer bem desenvolvido, eu vou criar conexões emocionais profundas, eu vou ajudar os outros, eu vou me sentir compreendido e acolhido. Quando eu tô no desafio, eu tenho esse excesso de autocuidado ou às vezes a anulação. Então, eu cuido só do outro e me deixo de lado, né? Vou para o isolamento. E tem a questão da vulnerabilidade dessa pessoa, muitas vezes não aceitar a vulnerabilidade dela. Então, quando você começar a perceber que você está muito nesse sentimento de medo de expressar o que você sente, de desafio para lidar, né, com as emoções, começa a ir para esse lado de alimentar as conexões emocionais que você tem. Começa, se você tem dificuldade de falar de sentimentos para as pessoas, começa com quem você tem mais intimidade. Eu e a Lu, a gente conversa direto aqui na vida. Do nada, assim, uns assuntos de, o que tu acha disso? Como é que tu te sentia na adolescência sobre tal coisa?
Ah, porque eu sentia isso, porque eu sentia aquilo. E não foi uma coisa natural pra mim, pelo menos, não sei pra ti, né, vida? Falar de sentimentos. Mas chegou um momento do estudo astrológico que eu vi que, nossa, câncer é um dos arquétipos que eu mais tenho dificuldade. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, de, tá, mas como que é uma pessoa que tem câncer bem desenvolvido? Aí na época eu já trabalhava com a Val também, eu tinha pessoas cancerianas muito maternais, muito acolhedoras perto de mim, e aí eu comecei a perceber que, assim, a pessoa vai criando esses vínculos. É na ajuda do outro, não precisa ser uma coisa de, nossa, eu vou acolher se eu parar tudo que eu tô fazendo para ouvir os problemas daquela pessoa e dar a melhor solução para ela. Que eu também tinha essa ideia, né? Que eu tinha que dar a solução para os outros. Não, às vezes é de dizer um bom dia, né, vida? É de olhar e dizer, nossa, como tá bonita a tua roupa hoje. E aí a pessoa, olha, ela reparou que eu vim com a blusa que eu gosto. Entende? A primeira vez que eu fui de óculos pro escritório, a Val fez isso. Eu lembro até hoje que ela disse, tá de óculos, Flávia. Aí eu falei, tô enxergando tudo limpinho, Val. É, fez uma diferença. Mas é isso, sabe? É os pequenos afetos que fazem uma diferença gigante. Vamos lá, vamos para Leão. Signo de Leão, o brilho que inspira a autenticidade. Então, em Leão, eu tenho a característica da expressividade. A marca pessoal, como a gente falou, né? Então, o potencial de incentivar os outros a se destacarem, a brilharem, ser um exemplo de autenticidade, de entusiasmo. Quando a gente está no melhor de Leão dentro do nosso mapa, você vai para esse lado que você quer motivar o outro, que você quer mostrar para o outro que ele tem de bom, que você enxerga, né? Nossa, essa pessoa faz isso daqui tão bem. E aqui tem um outro exemplo pessoal para vocês, que é o exemplo do William, que trabalhou comigo também. Vocês vejam que eu aprendi bastante na minha época de comércio exterior, né? O William trabalhava comigo e a primeira vez que eu fiz um mapa dentro do escritório foi o mapa dele. E aí eu lembro que eu fiz o mapa dele e a primeira coisa que ele me falou, o William tinha muito esse lado desenvolvido de leão nele, é muito bom. Ele é leonino, né? E aí ele me falou assim, eu terminei de fazer o mapa, ele falou, cara, tu tem que vender isso. Tu tem que levar isso pra internet. Tu não faz mapa profissional ainda. Eu falei, mapa profissional, William? Não, não, isso daqui é todo um conhecimento, que tem que ter muito mais conhecimento, eu não tenho conhecimento para isso. Aí ele falou, imagina, tu me descreveu. E eu pensando, viajando, né? O William tá viajando. E a partir dali plantou essa pulguinha atrás da minha orelha. E aí eu lembro que eu fui comprar um curso de astrologia. Porque eu queria ver como é que era e tal, né? Como é que formatava. E aí, quando eu comprei um curso de astrologia, não só já tinha várias coisas que eu sabia, como aquele curso estava muito mais raso. Mas muito mais raso. O curso tinha, sei lá, lembra aquele curso que eu comprei, vida? Aquele primeiro curso que eu comprei antes da Conscientize? É, tenebroso. Meu Deus, acho que não tinha 5 horas de aula. Era um negócio assim. Aí eu fiquei, cara, eu tô aqui achando que eu sei pouco. E tem gente que tá vendendo isso. Entende? Meu Deus do céu, como assim? Hã? E cobrando, e não era barato. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim. E aí eu pensei, aí fui pro lado, né, de tá, mas o que que me falta? Quais conhecimentos que me faltam? Aí comecei, fiz outro curso, busquei outra formação, comecei a fazer aqui, ali, a juntar o que eu tinha feito de pesquisa. Que, poxa, eu já estudava desde 2010. Então, assim, olha a capacidade leonina de incentivar os outros. Outra coisa que o William sempre me falava lá no escritório era: quem não é visto não é lembrado.
Vai lá, Flávia, fala o que tu quer lá, né, pro chefe. Fala da apresentação tal. Leão bem desenvolvido é isso, ele te leva para frente. Leão em desafio, o que ele faz? Ele tem dificuldade de desenvolver a escuta ativa, porque ele está na cabeça dele, ele está ouvindo ele. Ele evita, né, a necessidade constante de estar no centro das atenções. Ele evita não, né? Quando está em desafio, ele tem a necessidade constante de estar no centro das atenções. E aí tudo gira em torno dele. Tudo é. Ah, é comigo. Hã? Ah, tem o desafio também da falta de confiança, que aí a pessoa se esconde. Que aí a pessoa, não, mas eu não consigo. Que é o que eu fiz quando o William me falou, né? Ah, não, mas eu não. Vai comigo lá. Aí eu não faço bem, vai comigo lá que tu fala melhor. Aham. Ih, olha, já dei essa ideia, pior que eu já dei. Pior que eu já falei isso. Não, faz assim, ó. Vai lá, diz que foi tu que fez que eu faço aqui, mas coloca o teu nome, tá? É aquela coisa de eu não quero aparecer. E aí a gente precisa olhar. Não quero aparecer porque eu vou me sentir mal. Porque o poder, como é que a gente falava? O poder, ele. Ah, não, ele demanda muito. E aí, se eu tiver em evidência, vai todo mundo me cobrar. Como se tem muito disso para quem começa na internet, né? Ah, não, mas se eu fizer um vídeo, vai vir muito hate. Eu sempre falo, a hora que começar a aparecer hate, agradece, porque tá dando certo. Tá? No início, nem a nossa família assiste. Até hoje. Vocês acham que meu pai me assiste? Vocês acham que o Vinícius, meu irmão, que já inclusive até trabalhou com a gente aqui na Conscientize, me assiste? Não assiste. Então, assim, não, gente, não acontece isso, mas a gente tem esse medo, né? Então, desenvolver leão é começar a olhar para essa marca pessoal que eu tenho em mim, o que ela tem a agregar no mundo. E quando eu começo a perceber isso em mim, eu começo a desenvolver esse lado leonino, eu vou percebendo nos outros também. Hoje é a gente que faz isso na vida. Quantidade de alunos que eu já disse, vai, faz, tem tudo para dar certo. A Thaís foi uma. A Thaís foi uma que algumas vezes a gente falou para ela. Faz, nossa, tu fala super bem, tu desenvolve muito bem, abre esse Instagram. Pelo amor de Deus, abre esse Instagram. E aí hoje a gente vê ela fluindo, é maravilhoso. Então, lidar com o leão é isso, é a gente lidar com o nosso potencial criativo. Vamos lá para Virgem. Em Virgem. Ué, pulou para Libra? Ah, meu Deus. Mas ele fala agora de Virgem. Tá, vamos falar de Virgem. Em Virgem, eu tenho a característica, deixa eu vir para mim aqui. Em Virgem, eu tenho a característica da produtividade, de aperfeiçoamento. Então, é em Virgem que eu mexo nas questões que eu preciso aprimorar. Lembra que a gente falou lá nos elementos que Virgem tem relação com aperfeiçoar, com aquilo que eu quero estruturar para servir melhor, para ser útil, para deixar algo, né? Do meu trabalho, do meu serviço. Ó, Maria, a Duda, eu não me acostumo a chamar ela de Maria, de Maria Eduarda. A Duda chegou. Então, assim, o Virgem, ele tem essa questão da produtividade e do aperfeiçoamento. Trabalhar Virgem no nosso melhor potencial é trabalhar a questão da objetividade, da organização, da disciplina, de eu buscar uma organização que não é impositiva, que é uma organização que me facilita a vida, que me traz mais liberdade até.
Porque a gente pensa, me organizar, eu vou estar limitando o meu dia, eu vou estar limitando as coisas que eu posso fazer, eu quero ter liberdade de fluir. Mas quando você percebe que falar de organização é falar de você conseguir ter tempo para as coisas que você gosta, você conseguir fazer as coisas de uma maneira tranquila, você conseguir não ficar perdido no meio de várias coisas que você tem para fazer, você começa a perceber que você ganha tempo quando você se organiza. E eu tive também, né, outro exemplo para vocês, eu tive um bom tempo brigando com virgem, assim, ó, mas um bom tempo. Encrencando, dizendo: "Ai, que gente chata, fica organizando tudo. Ai, eu quero fazer do meu jeito. Por que que eu tenho que começar aqui e terminar aqui, se eu quero começar no meio?". Ah, é verdade, quando eu vi a Vênus em Virgem da Luciana, eu fiquei assim: como é que é esse negócio aí com limpeza?". Sabe? Porque, assim, eu ficava: "Ai, lá vem", exatamente, estava no estereótipo. Porque eu pensava: "Lá vai vir, sabe, esse estilo virginiano querer me colocar regra, eu não quero regra". E eu não percebia que eu estava presa no estereótipo e que eu não estava enxergando que, poxa, é, as regras te facilitam a vida. As regras são justamente para te dar uma liberdade maior, para te dar uma possibilidade de fluir melhor. Então, assim, quando eu comecei a abrir meus olhos para esse arquétipo virginiano, uma coisa que eu percebi, uma das primeiras coisas que eu percebi, as regras não respaldam. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi, por exemplo, por que que a fulana, né? Uma coisa que a gente sempre fala, ai, que frescura esse negócio de separar a roupa por cor para lavar. Aí a pessoa vai e te mostra, pois é, mas aí tu colocou a blusa rosa com a branca e a tua branca já não tá tão branca assim. Ela tá um rosinha claro. Porque soltou tinta na máquina, porque misturou os tecidos e pegou bolinha em tudo. Aí você vê que, poxa, não é só uma mania da pessoa. Aquilo tem uma razão, né? Você começa a ver que a pessoa que tem esse lado virginiano bem desenvolvido, a vida dela flui muito melhor, as roupas dela duram mais. Os horários dela. Nossa, a fulana se programou para fazer em 1 hora, em 1 hora ela fez. Mas por quê? Porque eu, quando estava desorganizada, eu me programava para fazer em 1 hora e eu passava meia hora procurando o que eu precisava para fazer aquilo. Então não tinha 1 hora, de fato. Eu tinha meia. Aí eu comecei a perceber isso. Não, peraí. A pessoa tá muito mais tranquila que eu e eu tô dizendo que é liberdade eu ficar aqui, enlouquecida procurando coisas sem saber por onde começar? Quem é que tá livre mesmo? Ela que terminou, saiu e foi lá fazer as outras coisas dela, ou eu que tô aqui ainda tentando achar o que eu precisava? Entende? O arquétipo virginiano, ele é um arquétipo que ele nos mostra a importância dessas coisas pequenas, de olhar para as coisas de cotidiano, de saúde também, né? Então, por que que eu preciso cuidar da alimentação? Porque 1 hora a tua saúde vai gritar se você não olhar. Por que que eu preciso ter cronograma? Porque você vai ver o seu dia passar e nada vai ter acontecido se você não tiver. Então, quando a gente está no desafio de virgem, a gente está muito na briga de eu não quero ter rotina, não quero ter organização, eu não quero fazer as coisas. Ou a gente vai para o lado extremo, né? Então, agora que eu vou fazer um cronograma, tudo que está dentro desse cronograma tem que acontecer exatamente desse jeito. E aí vai para o perfeccionismo, e aí vai para coisa, não, se eu vou fazer, vai ser perfeito. Não pode ser menos que perfeito. E aí também não funciona. Então, quando a gente fala de virgem, eu tenho que trabalhar aqui o potencial dessa assertividade, desse aperfeiçoamento, sabendo que eu tenho os meus limites para me aperfeiçoar, mas que é um caminho que eu preciso saber da importância, né, desse cotidiano, dessa disciplina, dessa ordem. Agora vamos para a Libra. Agora tem slide. Deixa eu só tomar mais uma aguinha.
É, viu? Olha aí o estereótipo, a Vênus em Virgem vai ser organizada. Aí a Vênus em Virgem esquece o signo de Virgem. Ai, ai. Deixa eu ver. Porra, que linda a produção da Flávia, design top e o fundo do vídeo. Ai, que bom que você gostou, Duda. Hã? Ah, a Luciane tá reivindicando aqui o mérito dos slides. Os slides foram da Luciane, tá, Duda? Só ouvi ela dizendo de nome as pessoas. Aí eu fiquei, qual pessoa que eu não chamei a Duda aqui? Pois é. A Nietzsche perguntou: você tem ascendente em Leão? Tem ascendente no finalzinho, ó, a Duda respondendo ali embaixo. Tem ascendente a 26 graus de Leão, com Virgem interceptado. Então vamos lá. Libra, né? Em Libra, nós temos o equilíbrio que une e transforma. Então, em Libra, a gente está falando de equilíbrio. E essa imagem que tu colocou aqui, Vida, é interessante porque mostra bem o equilíbrio libriano. Quando a gente fala de equilíbrio, parece uma coisa muito fácil, né? De chegar. Mas pensa nessas pedrinhas, uma amontoada em cima da outra. Não é fácil equilibrar isso. A gente vai fazendo assim, colocando um, saindo, né? Tem que estar em conformidade, tem que visualizar. Então, a busca por equilíbrio do Libra, ele tá nesse processo, como eu falo que todos os signos se unem, né? Ele tá nesse processo de aperfeiçoamento do Virgem, ele tá nessa descoberta dessa marca pessoal dele, da afetividade dele, de todos os anteriores. Né? Ele tá nesse caminho de chegar num equilíbrio entre aquilo que sou eu e aquilo que é o outro. O potencial de facilitar conexões verdadeiras entre as pessoas, promovendo entendimento e cooperação, mesmo em situações adversas. Então aqui a gente começa a entender que, poxa, eu posso resolver as situações sem ser na briga, sem ser no grito. Eu posso resolver se eu ouvir os dois lados, se eu tentar chegar num consenso entre essas pessoas. Quando eu estou no desafio, ele tem o desafio de aprender a se posicionar com firmeza, sem medo de gerar desarmonia momentânea para resolver conflitos importantes. Isso daqui também eu tive por muito tempo. Não falava as coisas porque, vai que o outro não gosta, né? Mas aí você causa um conflito muito maior por não estar expressando aquilo que precisava ser falado. Então, trabalhar Libra onde você tem Libra é você pensar como que estão essas conexões. Eu estou sendo diplomática aqui ou eu estou abraçando tudo que o outro me fala para não gerar atrito? Que é diferente. A pessoa diplomática, ela concilia, né? Ela vai ouvir o lado do outro, mas ela também vai pensar, tá, mas eu consigo fazer isso? Eu dou conta? Será que dá? Não dá? Aí vai chegar num equilíbrio, ó, vai manejando, né? Uma pedrinha, outra, vai colocando na balança até chegar ali naquele consenso. O desafio é quando eu não passo por essa balança, eu já faço direto o que o outro quer. Ah, é mais fácil. É mais fácil, vamos lá, vai, faz do jeito que tu quer, pronto. Quantas vezes fiz isso para não gerar atrito? Aí depois, poxa, eu não queria fazer daquele jeito. Aí ou você fica frustrado internamente com o que você fez, porque no fundo não era o que você queria, ou você vai em algum momento perder a paciência com aquilo. Se irritar e falar para a pessoa, viu, isso daqui deu errado também, eu falei que eu vi que não ia dar certo, né? Eu não queria fazer desse jeito, mas aí vocês quiseram. E aí a gente coloca a culpa lá no outro. Mas cadê o teu equilíbrio aqui de dizer, não, olha, por que que antes do negócio dar errado, você já não falou para a pessoa, olha, eu acho melhor não fazer assim, porque isso daqui vai dar problema lá na frente, sabe? Então, melhor não. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa que ela tinha
uma questão com Libra, e aí ela tinha muito forte isso de não falar as coisas para não incomodar, para não gerar atrito. E ela estava fazendo um curso de cílios, daqueles cílios postiços, sabe? De fazer. Como é que chama? Não sei. Extensão de cílios, isso. E aí ela precisava fazer em uma pessoa, assim, né? Tipo, trabalho de conclusão lá do curso dela. E aí ela fez numa menina, e aí ela disse que a menina começou a reclamar da colinha que ela usava lá. E aí ela disse que ela pensou, poxa, mas é essa cola aqui que dá firmeza, né? Mas aí, ai, tá bom, ela não quer tanto da cola, eu vou colocar menos. Colocou menos. O que aconteceu? Caiu. Aí, quando ela me contou isso, e aí ela falou, poxa, e depois ela veio reclamar, eu fiquei super chateada, porque eu fiz com todo carinho, fiz com toda atenção, não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, mas no momento que você estava colocando lá, quando ela reclamou de ter que colocar a tal da colinha, você não explicou para ela que era importante, porque era aquilo que dava resistência e tal? Ela, eu não quis incomodar, né? Não quis falar. Então é isso. A gente deixa de falar, mas é importante, aquilo vai gerar um resultado que depois a pessoa vai gostar menos ainda. Depois vai gerar problema, depois, né? Então, o Libra, ele precisa desse equilíbrio em que, onde a gente tem Libra, eu preciso pensar, poxa, nessa área aqui é importante o equilíbrio, mas o equilíbrio mesmo, não só o equilíbrio de eu fazer tudo que o outro quer, né? Se eu me perceber com dificuldade de me posicionar com firmeza, com medo de gerar desarmonia, eu preciso pensar, tá, como que eu posso fazer isso da maneira mais diplomática? Explica para ela. Ai, pois é, essa colinha é chata mesmo, né? Mas assim, sabe que é ela que vai te garantir esses cílios por 2 meses. Não, te garanto, assim, vai ser chatinho agora, mas vai ficar 2 meses, daqui a 2 meses você ainda vai estar com ele. Poxa, tá explicado. A pessoa vai pensar, tá, tudo bem, coloca então. Entende? E mesmo que ela diga, não, mas eu não quero mesmo. Bom, está avisada, né? Como a Lu falou agora há pouco. Respaldo. Tá avisado. Olha, o melhor a fazer é dessa forma. Se a pessoa não quer, ela tem a liberdade de não querer, mas você tá com a sua consciência limpa de que você indicou o melhor, entende? Então, esse desafio libriano, ele tem muito a ver com você estar seguro de si. Deixa eu ver, o pessoal estava comentando aqui. O Libra na 10, pois é, Daniel, e essa questão na tua carreira, de você buscar áreas em que você vai exercer essa diplomacia, em que você vai exercer a coisa da beleza, do equilíbrio. Não à toa, Libra na 10 dá bons designers, né? Dá decoradores de interiores, dá pessoas relacionadas à justiça, ao direito, às áreas jurídicas, porque tem todo esse senso de justiça e de equilíbrio, que é vida. Professores também, que vão ter aquela empatia com o aluno e tal. Mas fica a reflexão quando você sentir que dentro do que eu estou buscando profissionalmente, da minha carreira, do que eu almejo alcançar, eu estou ficando incerto se eu falo o que eu realmente quero ou não. Eu estou com medo de gerar desarmonia, né? Pensa um advogado com medo de gerar desarmonia. Vai ser difícil? Ele vai precisar ali dizer, claro que com toda a educação na frente do juiz, né? Mas ele vai precisar dizer, olha, estou na defesa do fulano porque o que o ciclano fez não foi justo por isso, por aquilo, por aquele outro. E aí apresenta com toda o respaldo, como diz a Lu, com todo o respaldo possível, com toda a educação, mas não deixa de se posicionar, né? É necessário essa habilidade para que você chegue nos seus objetivos, para que você alcance a carreira aí que você almeja. Então, sempre que você estiver pensando como que eu posso alcançar o que eu quero, vai trabalhando esses potenciais librianos. Como que eu posso trazer harmonia para cá? Como que eu posso trazer diplomacia? Posso fazer isso daqui pensando nos outros, em quem está em volta.
mas sem desconsiderar o que é importante para mim, né? Vamos lá para Escorpião. E antes deixa só lembrar vocês. Patrícia, aluna nossa, chegou aí. A Jennifer Libra na 7. Sempre tento fazer o que é bom para os dois, no caso das relações. Sim, é a busca do equilíbrio com o outro, né? Dentro do próprio relacionamento. E aí, quando você pensar que dentro das minhas relações eu preciso trabalhar esse potencial de conexões verdadeiras com as pessoas. Então, para eu ter uma conexão verdadeira, eu não posso cair no desafio de dificuldade de me posicionar. Porque quando você não se posiciona, a pessoa não sabe o que você quer. Como é que eu vou criar conexão com alguém que eu nunca falo o que ela quer? Aquela pessoa que, vamos comer pizza? Vamos. Vamos comer cachorro-quente? Vamos. Tá, mas afinal, tu gosta de pizza ou tu gosta de cachorro-quente? O que que tu quer? O que que tu gosta de verdade? Me fala. Porque, eu posso ter outros gostos e interagir, né? Mas eu tenho a minha vontade própria. E dentro de uma relação isso precisa ser visto. Para você chegar no potencial de uma relação em que tem entendimento e cooperação, você não pode ter medo de gerar desarmonia, porque lidar com os desafios do casal vai ser necessário. Então, sempre que você tiver com medo de gerar desarmonia, pensa, como que eu posso falar para ela da melhor maneira possível? Mas eu vou falar disso que está me incomodando, porque se eu não falar, aquilo fica ali no cantinho, e uma hora vai sair. E a hora que sair não vai sair legal, né? Então, tem isso. Gente, deixa eu aproveitar aqui para lembrar vocês que essa é uma live de aquecimento do Destrave Astrológico. Uma semana que a gente vai destravar a sua interpretação de mapa astral, vai destravar a sua análise para uma análise mais profunda, e vão ser 3 aulas gratuitas, dia 9, 11 e 13 de dezembro, aqui no YouTube, às 8 horas. Para você participar, é só se inscrever no link que está aqui embaixo. Tá, deixa eu mostrar. Opa, trocou de tela, vida? Não abriu. Tá, eu tava clicando no lugar errado. E essa semana e a próxima nós estamos de aquecimento da semana do Destrave. Então, vão ser 2 semanas de live aqui para a gente falar sobre vários temas e ir preparando vocês para o Destrave, porque no Destrave a gente vai destravar. A gente vai falar sobre os erros que te travam, porque sem identificar os erros a gente não vai para frente, né? Os acertos e o método para te levar para uma análise realmente interligando tudo, uma análise profunda, uma análise saindo dos estereótipos, né? Quando vocês clicarem, vocês vão ter esse formuláriozinho aqui para vocês deixarem o nome de vocês, e-mail e telefone. Aí, quando vocês preencherem aqui também tem um resumo das aulas, como que vai funcionar, né? Tem mais algumas informações aqui embaixo. E quando vocês preencherem aqui, vai cair numa tela em que vocês vão ter acesso ao nosso grupo exclusivo do Destrave. Aí vocês entram lá, a gente vai informar vocês direitinho por lá das aulas, tudo certinho. E vai uma pesquisa também, eu deixei uma pesquisa por lá no grupo, para vocês me dizerem o que vocês querem que eu explique mais profundamente no Destrave, o que vocês querem destravar. Em resumo, o que vocês querem destravar. Então, vamos lá, gente. Oi. É interessante que o canal de Escorpião é o que mais tem muita gente que gosta de ouvir. Escorpião tem bastante, né? Nós temos um público muito ativo de Escorpião. De Escorpião, se eu não me engano, a Katy Perry. Deixa eu ver. A Katy Perry tem uma música que é muito escorpiana. Eu uso bastante música para gerar esse clima de cada signo, assim, durante as aulas, sabe?
E tem uma música dela que é muito, assim, de superação. Tem mais de uma que é de superação, né? Então, foi a Katy Perry e quem mais? Escorpiano. E eu lembro que os estudos de casos reais de escorpião foi assim marcante até para mim montando a aula, editando esse conteúdo, porque nossa, era cada relato, né? Que foi bem profundo assim. E já entrando no tema, escorpião é a transformação que surge da profundidade. Transformação que surge da profundidade. Quando a gente fala de escorpião, entra muito estereótipo. E tem muito estereótipo negativo de escorpião, né? O que é uma pena, porque é um signo tão transformador, tão profundo, que, nossa, pode realmente te fazer renascer para o seu melhor. E a gente não aproveita esse potencial quando a gente fica preso no estereótipo. Por quê? Porque o potencial de escorpião aqui é mergulhar profundamente em situações e relacionamentos, trazendo à tona verdades que promovem transformação. Seja a Katy Perry nas músicas dela, né? Fazendo a gente olhar, poxa, preciso mexer aqui realmente. Seja em algo que você cria, seja um terapeuta que vai lá no fundo da pessoa e consegue trazê-la de volta. Esse potencial aqui, ele precisa ser trabalhado, porque senão a gente não transforma as coisas na nossa vida. A gente fica brigando com elas. Acontece a crise e o que você faz? Poxa, agora que estava dando tudo certo. Ai, que saco. Ai, que droga. Ai, é meu karma, só pode ser. E você não olha para a crise se perguntando o que isso daqui está me ensinando. Por que isso está acontecendo na minha vida? Você vai conversar com a amiga e você fala: ai, amiga, eu tenho dedo podre para homem. É triste, porque olha, começou a me interessar, eu vou sair com o cara, ela vai ele dizer que é casado, lá vai ele dizer que não quer relacionamento sério. E aí você olha para isso como se fosse uma coisa à parte de você. E na verdade, poxa, olha para esse padrão, por que eu tô atraindo só homem casado? Por que eu tô atraindo os caras que só querem viver na balada e que não querem nada com nada? Qual é a informação que tá no meu inconsciente que tá dizendo, homem casado é legal. Aquele dali tá difícil, vou nele. Olha que tóxico, acho que é aqui mesmo que eu vou. Entende? Alguma coisa lá no fundo tá te levando para essas sabotagens. E a gente brinca aqui para descontrair, mas isso daqui vai te atrasando a vida. Tem o desafio de aprender a deixar ir, de abrir mão do controle sobre situações e pessoas quando necessário. A crise acontece e você fica relutando. Ah, deu errado, mas eu vou tentar de novo. Não, mas eu vou de novo. Não, mas eu vou de novo. Poxa, se tá dando errado tantas vezes, talvez, ao invés de tentar de novo, tenta fazer diferente. Quem sabe ali numa tentativa diferente você encontra uma solução. Só que se você não se permitir esse processo de chega, eu não vou mais insistir nisso daqui, deu. Eu vou voltar para o exemplo de relacionamentos tóxicos. Ai, poxa, ele me traiu, mas é que ele teve problema de infância, né? Ah, poxa, ele mente, mas é que ele é imaturo. Ah, mas é que eu entendo, ele passou por muito sofrimento na vida. E aí vai ter sempre um sofrimento, vai ter sempre um trauma de infância, vai ter sempre uma razão do fulano ser como é. Mas você é terapeuta dele? Entende? Se estamos falando de uma relação de uma psicóloga, de um analista de frente para esse cara, conversando com ele sobre os traumas dele, beleza. Aí sim, a gente trabalha essa conexão aí de entender por que o fulano age assim, por que ele está se sabotando dessa forma. Mas é
Até o analista, se eu começar a falar para esse fulano que, poxa, olha só, você tá traindo a sua esposa porque o teu pai traiu a tua mãe, porque tá esse padrão interno. E aí o fulano, ele toma consciência disso e ele continua fazendo. Ah, pois é, eu tenho esse padrão, vou continuar fazendo. O analista vai dizer, bom, então não tem o que eu fazer aqui. A gente não tá desenvolvendo nada. E imagina, se o analista faz isso, por que que você vai continuar ali insistindo na criatura? Quando a criatura já, né, já deixou claro ali o que está acontecendo. Então, escorpião é os processos de chega, sabe? Chega disso. Eu vou dar fim nessa história. Eu vou me transformar disso. Eu vou ressignificar isso daqui. E mesmo que eu tenha que lidar com o que dói mais, com o que é mais difícil de enxergar, mas eu vou olhar lá no fundo. E eu vou mexer no que precisa. Como? Quando volta, volta torando. Não sei se vocês vão entender as gírias da Luciane. Mas é isso, quando volta, volta fênix. Renasci. Sabe aquelas pessoas que passam por uma transformação em que ela diz: todo mundo me fazia de boba. Até o dia que eu disse: chega. Não vou mais aceitar. Ou você combina e aparece comigo no encontro, ou não vai ter encontro. E aí? Ou você confirma antes que vai ir, ou nem sai de casa. Aí você começa a mostrar que, peraí, não é. Não posso fazer o que eu quero com essa pessoa, né? Só que também cuida para não ir para o desafio da desconfiança, que é justamente achar que aquela pessoa mentiu para mim, então agora eu não confio mais em ninguém. É saber ressignificar. É saber que aquela pessoa é uma, mas que as outras não são reflexo daquela uma lá, né? Que mentiu para você. Entende? Que são outras pessoas, outras situações, outras vivências. Então, o potencial de escorpião, ele é um potencial muito transformador na nossa vida. E onde a gente tem escorpião, a gente precisa olhar mais profundamente para isso. Para não só eu enxergar ali em escorpião que eu sou muito intensa nas minhas relações amorosas, eu tenho escorpião na 7, mas pensar, tá, e essa intensidade, ela tá me trazendo o quê? Na casa 7, a gente vai ver se tá no desafio, se tá no potencial, pelas relações que você tá trazendo para sua vida. Quando você olha para suas relações, elas são relações de, poxa, eu tinha um vínculo forte com aquela pessoa. Nossa, a gente tem uma amizade até hoje, tem um respeito muito grande, lealdade. Ou era, nossa, fulano me enganou, fulano me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Um caos, uma relação tóxica. Então, se tá no tóxico a relação, você tá precisando caminhar para esse potencial de mergulhar no que você sente. Porque lá atrás tem alguma informação que tá te fazendo ficar em relações tóxicas. Você tá normalizando essas relações. Trazer à tona verdades. Às vezes a gente precisa olhar e encarar que, poxa, sou eu que tô complicando a minha vida aqui, né? Eu lembro também, eu tenho escorpião na 3. E eu trabalho diariamente esse escorpião, né? Porque volta e meia tô eu me pegando nos pensamentos assim que eu fico, cara, não preciso pensar essas coisas. Mas assim, eu lembro de uma vez que a gente tava, eu e uma amiga minha, a gente fez relações internacionais juntas e a gente tava numa aula sobre filosofia. E aí tem algumas teorias, né, do ser humano e tal. E aí a gente teve uma aula em que falava sobre uma teoria que dizia que o ser humano se ajudava. E tinha outra teoria, a do Maquiavel, que falava que como é que ele falava? O homem é cruel, egoísta e assustado.
Eu lembro até hoje. E eu super me identifiquei com isso, né? Porque realmente as pessoas são cruéis. Todo mundo é egoísta e eu tô assustada porque tenho que me defender nesse mundo. E aí eu lembro que a professora fez um exercício muito interessante, que ela perguntou assim: se acontecesse um apocalipse, assim, acabou o mundo, não tem mais nada, sobraram alguns poucos seres humanos e você tá dentro da sua casa sozinho. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu lembro que eu respondi, porque a minha informação era muito lá no Maquiavel, no medo. Eu respondi, eu pego alguma coisa para me defender. Porque eu pensava, eu tô sozinha? Vai entrar alguém, vai me matar, vai me espancar, vai acontecer horrores aqui comigo. Aí uma colega minha, essa que a gente estudava juntas, ela falou assim: eu procuro outras pessoas, porque eu não devo ser a única que tá sozinha se tem mais seres humanos sobreviventes. Aí eu pensei, quê? Essa guria tá doida? Ela vai atrás das pessoas que eu tô com medo? É doida, só pode? Só que ali, naquele momento, eu fiquei pensando, então não é tão natural a gente ter medo o tempo todo. Porque se ela pensou diferente, então esse medo é meu. Não é que todo ser humano tem medo. Ali eu comecei a me questionar. Poxa, por que ela vai procurar? Daí ela me explicou, né? Ela disse, porque provavelmente as outras pessoas também estão se sentindo sozinhas e a gente podia formar um grupo. Formando um grupo a gente consegue se ajudar melhor. E eu, cara, tem sentido, né? Faz sentido. Então, é esse o processo escorpiano, de você ver que aquilo que parece muito visceral, as pessoas vão se matar se elas não tiverem regras. É um medo teu, é uma defesa tua. É algo que tá lá internamente te dizendo. Sim. Sim, eu já ia na defensiva e provavelmente, sabe-se lá, ia reagir, né? Entende? Acaba que tu te torna essa pessoa e tu atrai pessoas assim. Não sei por que que as pessoas estão sempre na defensiva comigo. Talvez porque você tá sempre com medo. Eu comecei a relaxar com as pessoas e eu comecei a perceber que as pessoas ficavam mais leves comigo também. E aí eu comecei a ver, poxa. Aí essa minha amiga, eu lembro que eu pensava assim, nossa, eu tô sempre me cuidando de tudo. Eu tô sempre vendo se tem alguém andando do meu lado na rua, se tá tarde, se não tá, se a rua é perigosa, se não é. E essa minha amiga andava por qualquer lugar, tava sempre avoada. E assim as pessoas ajudavam ela. Ela passava pelas situações e não acontecia nada muito grave. E eu ficava, meu Deus, como assim? Aparecia ajuda quando ela precisava. E eu ficava, gente, como é que pode? A pessoa atrai as coisas boas para ela, mas porque ela tá numa energia boa, entendeu? E é escorpião que mostra isso. Se você alimenta medo, você vai atrair aquilo que te faz acreditar no medo. Se eu não transformo esse medo e renasço a partir desse medo, eu vou manter aquele ciclo de eu tenho medo, eu atraio pessoas que me enganam, e aí eu fico com mais medo, e aí eu continuo atraindo pessoas que me enganam, e eu vou comprovando a minha teoria, mas na verdade está tudo dentro, entende? Por isso que não dá para falar de escorpião sem falar em mergulhar dentro das questões mais profundas. Falar de trazer à tona as verdades. Vamos lá para Sagitário, depois dessa reflexão aí maquiavélica aí. E temas da questão humana. Chegamos em Sagitário. Em Sagitário, a gente fala da jornada em busca do sentido. Então, Sagitário, a gente tem a questão da expansividade, da expansão. E aí, o potencial sagitariano é o potencial de inspirar outros a explorarem novas possibilidades, mantendo o entusiasmo e a fé no crescimento contínuo. Entende da onde que vem o estereótipo de exagerado? Ele quer expandir, ele quer ver novos horizontes.
Ele quer viajar para o exterior, ele quer falar, ele quer aprender outra língua porque vai trazer novos insights para ele quer filosofar. É esse potencial da gente perceber que tem coisas muito maiores. E o otimismo. No desafio, ele vai ter o desafio de desenvolver compromisso mais profundo com as pessoas e projetos, evitando a tendência de buscar apenas o novo, porque aí nem tudo vai ser sempre essa expansão, né? Essa minha amiga que eu dei o exemplo aí da questão escorpiana, ela tinha Sagitário na 2, né? Então, assim, tinha situações que ela passava perrengue por conta de excesso de otimismo. Lá eu vejo, vai dar tudo certo, alguém me ajuda, fica tranquilo que alguém me ajuda. Aí chegava lá, não tinha uma viva alma, ia pedir ajuda para quem? Então, assim, também a gente precisa ter todo aquele processo dos signos anteriores, o pé no chão de touro, né? O conhecimento geminiano, de poxa, vamos dar uma pesquisada aqui antes da gente ir, vamos se organizar virginianamente. Para chegar nessa busca de sentido, eu conseguir viver esse potencial de expandir as possibilidades, manter o entusiasmo, a fé, mas sabendo que eu tenho a minha parcela também, né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa que fala que Deus, ele caminha do teu lado, não na tua frente. Ele não vai ir abrindo caminho para você e dizendo, ó, toma aqui, Flávia, segue. Toma aqui, Flávia, vai e faz. Não, é do teu lado, assim, ó, você deu um passo, a situação apareceu, você fez tal coisa, o resultado veio, mas se eu não fizer, não vai acontecer. Então, assim, a gente perceber que esse otimismo, ele precisa ter respaldo, ele precisa ter estruturação, para que eu não caia no desafio dessa dificuldade de desenvolver o comprometimento e tal. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Olha, a Jéssica comentando. Oi, prof maravilhosa, Jéssica da turma Vênus. Entrei atrasada já em câncer. Olha aí. Já tá lá no signo de câncer, né, Jéssica? Daqui a pouco já tá entrando lá no segundo módulo. Muito bom. E a Jéssica fazendo várias descobertas. Eu gosto de ficar acompanhando os alunos, assim, porque aí eu vou acompanhando as reflexões também. É muito legal. Enfim. E falando em reflexões, reflexões têm a ver com a energia sagitariana, então a capacidade de refletir para eu poder expandir. Se eu tô no desafio, se eu começo a me perceber nessa coisa muito um otimismo sem fundamento, eu não me organizo para as coisas, eu não me programo e eu acredito que vai dar certo porque eu acho que Deus vai me abençoar. Aí, calma, né? Começa a buscar colocar o pé no chão, a estruturar as coisas melhor. Começa a buscar dentro de você a inspiração, a fé, mas caminhando sempre com aquela consciência de que eu preciso fazer coisas para chegar, né, nesse resultado. Busca inspirar os outros, busca explorar novas possibilidades. Quantas vezes as pessoas que, quando eu estava nessa minha fase mais de medo de tudo e de estar sempre preparada para o pior, quantas vezes as pessoas me falavam, Flávia, presta atenção que na tua volta as coisas já vão te trazendo oportunidades. Se tu começar a olhar em volta, tu vai ver que já tem coisas acontecendo para te ajudar aqui e ali. E é incrível quando você abre essa percepção, você começa a enxergar mesmo. Começa a aparecer. E parece que assim, mas como que eu não tinha visto essa oportunidade antes? Porque eu não estava com foco nela, eu estava com foco no problema, no medo. Poxa, a pessoa lá podia me ajudar, mas eu estava com medo de conversar com ela, daí o vínculo nem aconteceu. Então, por isso, não à toa, Sagitário vem depois de Escorpião. Se eu não elaboro meus medos, eu não consigo aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Vamos lá deixa eu ver se tem comentários sobre. Desde Jéssica.
Se tem comentários sobre Sagitário, vamos lá para Capricórnio. Esse daqui também, os estereótipos dele são sempre uma coisa mais, né, negativa e tal. Então, o signo de Capricórnio, a gente fala da ambição que constrói legados. Olha como esse signo é importante. Todos os 12 são, né? Mas construir um legado, saber o que você está fazendo aqui, saber o que você vai deixar nesse mundo. A ambição como uma característica. Se eu não ambicionar coisas, a minha vida fica estagnada. Eu fico sempre fazendo a mesma coisa. Ah, tá bom, né? Ah, não quero muito, não preciso de muito, deixa assim. E aí as coisas não saem do lugar. E aí as coisas não se desenvolvem. Se você não tem ambição, você não acredita que você consegue chegar onde você quer, porque parece um caminho muito. Ah, não, eu não tenho capacidade para isso. Então é em Capricórnio que eu tenho o potencial de alcançar realizações concretas que beneficiam não apenas a si, mas também a sociedade de maneira estruturada. Por que Capricorniano dá muito empreendedor? Porque ele quer fazer algo que eu não quero só tirar o meu dinheiro dali, eu quero também levar astrologia para mais pessoas, criar algo, né? Saber que no momento que eu ensino um aluno, eu não estou só ensinando a Jéssica astrologia, eu estou ensinando uma futura astróloga que vai fazer mapas de outras pessoas, que vai levar autoconhecimento para outras pessoas. Tem todo um significado muito maior ali. Tem todo um caminho, não à toa também, Capricórnio vem depois de Sagitário. Então, a partir do meu propósito, eu quero agora deixar um legado. Eu quero agora mostrar que eu fiz algo não só para mim, mas para um todo, para a sociedade de forma geral. Não à toa também, Capricórnio se envolve muitas vezes com política, né? Porque ele quer contribuir de alguma forma. O desafio é alcançar realizações concretas. Ah, tá. Eu fiquei pensando, como assim alcançar realizações concretas? O desafio de Capricórnio vai ser quando ele enxerga só essas realizações. Quando a vida dele se torna o trabalho, se torna o projeto, se torna cobrar as pessoas pelas responsabilidades. Também já tive essa fase. Nossa, como a fulana é imatura. Nossa, como ela é irresponsável. E o que eu tinha que ver com a responsabilidade do outro, né? Tipo isso. Ainda tava medindo a pessoa por mim. Assim, então, às vezes o Capricórnio nessa busca de fazer as coisas de uma maneira séria e comprometida, ele acaba extrapolando o limite também do tempo de lazer, de descontrair, de relaxar. Nem todas as responsabilidades eu preciso responder por elas. Né? Então, aquilo que eu falei lá da empresa que eu trabalhava, que eu pegava muitas demandas, tinha o lado geminiano e tinha o lado capricórnio. Poxa, eu não posso ver uma coisa dando errado que eu tenho que resolver. Mas da onde eu tirei isso? Aí foi o processo de entender esse meu capricórnio. Eu tenho capricórnio na 5, que tem a ver com os prazeres. Poxa, começava a desenvolver um hobby, quando via eu estava profissionalizando o hobby. A astrologia foi isso. Né? Aí, poxa, agora é um trabalho, agora é uma obrigação, agora é uma responsabilidade. Cadê o prazer ali? Claro, tem o prazer de fazer, de ver aquilo se materializando e mais alunos e tal, mas entende que o Capricórnio precisa saber separar um momento que eu estou descontraindo, uma coisa que eu estou estudando por diversão, só por prazer, de uma coisa que eu vou me profissionalizar, que eu vou levar a sério, que vai virar um trabalho. Então, onde você tem Capricórnio, quando você se perceber nesse caminho de dar uma seriedade para as coisas, que vai tirando a tua energia,
vai te sobrecarregando, vai gerando muita responsabilidade, começa a pensar, poxa, eu tô buscando realizações concretas, eu tô beneficiando não só a mim, mas aos outros, mas até para eu conseguir fazer esse trabalho com uma entrega maior, eu preciso do meu descanso, eu preciso relaxar. E eu preciso saber que o meu legado é meu. Eu não tenho que estar olhando para se o outro é responsável ou não é, se o fulano está fazendo ou não está fazendo, se a pessoa quer ou não fazer faculdade, quer ou não trabalhar. Deixa ela com o legado dela, entende? É um processo de eu enxergar que, apesar de eu estar contribuindo para a sociedade, eu preciso olhar para as responsabilidades comigo. A responsabilidade com a minha saúde, a responsabilidade com as coisas individuais também. Vamos lá para Aquário. Chegamos no meu signo solar. Então, em Aquário, aqui eu tenho o arquétipo da visão que inova para o futuro. Então, quando a gente fala de Aquário, a gente tem a característica da inovação. Daí o estereótipo lá do aquariano ligado nas novidades, ligado na tecnologia, né? Porque ele tem essa essência da inovação. Mas assim, não necessariamente é uma inovação tecnológica. A gente pode inovar de diferentes maneiras, né? Então, promover ideias que desafiam o status quo e incentivam o avanço coletivo, sendo um catalisador de mudanças positivas. Isso daqui pode ser vivenciado de diferentes maneiras. Assim como o câncer não é o acolhimento só no filho e na família, eu também não preciso, na inovação, ser a pessoa ligada na tecnologia. A pessoa super descolada também tem esse estereótipo, né? Descolada, inovadora. Não, eu sou uma pessoa bem. Eu falo, né? Quando a gente estava estudando marketing e aí começou assim alguns estudos falar, tem que compartilhar coisas pessoais no Instagram para gerar conexão e tal. E eu pensei, cara, eu vou compartilhar o quê? Porque a minha vida, ela não é muito animada. Assim, eu estudo, aí eu faço coisa da Conscientize, aí eu faço jump, aí eu faço umas coisas assim que são meio quase a mesma coisa todo dia, sabe? Não tem muita diferença. Mas aonde que tá o meu lado inovador? Tá em eu vim aqui falar de astrologia de uma forma junguiana, de uma forma terapêutica, e não só dizer para vocês o que todo mundo fala dos signos. Tá em eu tá sempre atualizando os conteúdos, eu tá sempre buscando novas formações. Se for olhar para o quanto eu estudo, essa inovação acontece constantemente, né? Então, existem maneiras e maneiras de você inovar. O desafio é desenvolver a capacidade de lidar com emoções próprias e dos outros, mantendo um vínculo mais próximo com as pessoas ao seu redor. Porque nessa busca da inovação, de catalisar mudanças positivas e tal, muitas vezes a gente fica só pensando no resultado de inovação. Ah, vai ser muito legal quando as pessoas falarem da astrologia de uma forma terapêutica e todo mundo tiver nesse processo de autoconhecimento. Nossa, agora que eu tenho a ideia de fazer um grupo de pesquisa com alunos, nossa, eu já tô vendo assim, ó, Instituto de Pesquisa Conscientize, sabe? De pesquisa astrológica, já tô assim, nossa, tudo na minha cabeça, né? Só que, se eu ficar só com esse projeto na cabeça, e no momento que eu juntar os alunos ali pra gente fazer esse grupo, eu não prestar atenção que, poxa, a Jéssica tá me dizendo que ela tá cansada, né? Tá pesada essas reuniões, esse grupo, que, poxa, ela tá com preocupação com o filho, tem várias coisas acontecendo na vida dela. Se eu não gerar essa conexão, eu fico só no campo das ideias e aí eu não consigo agregar as pessoas. Porque aí a gente se torna aquela pessoa que só pensa no resultado do que tá fazendo. Ou vive lá no futuro, né, vida? Tá sempre lá. Eu já ouvi isso algumas vezes, de algumas pessoas, inclusive da Luciane, me dizer assim: quando que tu vai começar a aproveitar o que tu tem hoje?
Porque a tua cabeça tá só lá na frente. Quando a conscientize isso, quando a conscientize aquilo, quando eu tiver tal coisa, quando acontecer não sei o quê. E aí vai passando o presente. Porque a gente tá lá na frente, tá lá na frente. E aí isso é um desafio muito grande de Capricórnio, não, de Aquário. Porque quando chegar lá, aí tem outra coisa que eu quero. Então, assim, não dá para viver só lá no futuro. É importante a gente inovar, mas eu preciso olhar, eu tenho Aquário na 6, né? Então eu preciso pensar o trabalho que eu estou fazendo agora. Porque tá bom, daqui 1 ano, 2, a gente vai ter um instituto de pesquisa Conscientize e tal. Mas agora, o que eu estou fazendo com meus alunos agora? Como que eu estou dando essa aula? Como que eu estou, né, me dedicando aqui? Eu preciso estar no presente para poder fazer as coisas de uma maneira melhor. E aí, vamos fechar com peixes. E a gente vai falar, ó, também aqui vida tem mais um errinho. Signo de Aquário, aqui tá escrito. A compaixão que une o mundo invisível. Olha, que subliminar. Quando a gente chega em peixes, é sempre assim, meu Deus, agora eu não vou entender mais nada. Como assim a compaixão, mundo invisível? Que história doida é essa? É, parece uma história doida. E olha só, né? Esse livro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, o capítulo de peixes, o título do capítulo é assim, ó. Peixes, a busca do castelo da paz. Aí você fica, meu Deus, eu tô lendo um livro de astrologia ou um conto de fadas? Como é que eu vou entender essa história da busca do castelo da paz, da compaixão que une o mundo invisível? Mas aí que tá, a grande sacada de peixes, eu levei muito tempo para essa ficha cair. A grande sacada de peixes é você perceber que esse arquétipo, ele fala desse sentido de compaixão maior. Então é sim para te dar uma desconectada, para mostrar que existem coisas além. Castelo da paz é pensar o que é paz para mim, o que me traz esse sentido de paz, o que é o invisível, o que é a espiritualidade. É o último signo do zodíaco, a gente já passou por todas as experiências. Então aqui a gente faz essa conexão de essência, de tá, depois de tudo, o que me conecta agora a um sentido maior. Então ele carrega essa característica de compaixão, onde eu tenho peixes, eu tenho esse questionar primeiro, né? De assim, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu posso me conectar melhor? Como que eu posso. Por que eu sinto? Por que essa empatia? Por que essa compaixão? Como que eu lido com o que eu estou sentindo? É acessar a intuição para oferecer suporte e inspiração, ajudando as pessoas a encontrarem sentido em suas experiências. Então, é em peixes que eu tenho a intuição me mostrando as coisas. Deixa eu ver se alguém comentou de peixes em alguma casa. Deixa eu ver. Daí eu dou exemplo na própria casa, já fica melhor, né? Onde a pessoa tem peixes, Vênus e Marte na casa 12 e o ascendente em peixes. Então, Maria, o que vai acontecer? Vai ser nessa iniciativa, pegando o ascendente, né? Que a pessoa precisa lidar com esse potencial de intuição. Se ela tiver no desafio, ela vai ter dificuldade de estabelecer limites claros. Então, ela vai sentir que, ai, mas eu não gosto de começar a conversar com as pessoas, de começar coisas novas, porque daí eu sinto tudo, eu pego toda aquela energia, eu pego tudo que a pessoa está trazendo energeticamente, emocionalmente. Sim, mas é porque você precisa caminhar para esse potencial de usar a tua intuição para perceber antes. A tua intuição te avisa, ó, vai vir a fulana aí, ela tá carregada emocionalmente. Respira fundo que você vai precisar ajudar ela. Aí você se prepara. Ó, vai vir a fulana aí que ela tá eufórica. Nossa, tá feliz. Ganhou o presente que ela queria. Aí você sabe que aquela energia vem. Então, a tua intuição vai te avisando. Entrou num ambiente, sentiu que tem um negócio ali. Então, saber usar esses filtros, saber
agora eu preciso voltar para mim, porque o clima tá pesado aqui na volta. A casa 12, que a pessoa tem também em peixes, para ela fazer isso, ela vai precisar entender as questões inconscientes dela. Dentro da jornada, a gente tem uma pergunta que cada casa responde, né? E a pergunta da casa 12 é como eu lido com as questões inconscientes. Então, assim, se eu lido de uma forma pisciana, eu preciso caminhar para esse potencial da intuição, da inspiração, de eu prestar atenção no que eu estou intuindo, no que eu estou sentindo. Poxa, veio uma inspiração aqui para escrever uma coisa, para eu pintar, para eu desenhar. Deixa eu colocar o que eu estou sentindo aqui nessa arte. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas se eu parar para escrever, eu vou conseguir colocar isso. Deixa fluir. Quando está em desafio, a pessoa fica brigando com as coisas inconscientes dela. Eu não quero sentir. Ai, eu não sei por que me veio essas frases na cabeça, não quero escrever. Ai, não dou para desenho. Para que eu tô pensando em pintar? Porque o teu lado pisciano tá dizendo, coloca isso em alguma arte, coloca isso em alguma inspiração. Ajudando as pessoas a encontrarem um sentido em suas experiências. No desafio, o Peixes fica, mas eu nem entendo para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Ai, mas eu nem encontrei sentido para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Ou se acham Jesus Cristo na Terra e... Que eu tenho que entender o lado bom de todo mundo. E aí, assim, você tem os seus limites, né? Você precisa saber que, olha, se você for esperar estar com a tua vida resolvida para ajudar os outros, você não vai ajudar nunca. Porque vai ter sempre alguma coisinha. E pode conversar com um psicólogo, com um psicanalista. Normalmente, os psicólogos, os psicanalistas são pessoas que passaram por traumas, pessoas que passaram por desafios, que passaram por medos. E foi justamente lidando com o medo delas, com o trauma delas, que elas resolveram ajudar outras pessoas. Então, é o nosso processo de contribuir com o todo que também nos ajuda a entender de nós mesmos. Eu achava isso também, achava que eu tenho que resolver minha vida primeiro para depois ajudar os outros. Não ia ajudar nunca. Também tem isso, né? Então, assim, eu não posso. A Luciane sai do mercado com as sacolas e daí ela fica com culpa que ela tem dinheiro para comprar comida e que tem pessoas passando fome. O que dá para fazer com isso? Dá para a gente comprar comidas e doar, dá pra gente ajudar pessoas. Mas eu só trazer essa culpa para mim e na hora que eu tô jantando, na hora que eu tô guardando as comidas na geladeira, eu ficar com isso, eu só vou estragar a minha refeição, entende? Esse é o desafio de peixes, de entender que apesar da gente estar conectado, a gente é um. Perceber que eu tô na matéria e no espiritual, que eu não tô em um ou em outro. Que eu preciso me doar, mas que eu preciso ser eu aqui no agora também. Entende? Às vezes é você que precisa de ajuda, tem isso e não outro. Às vezes você acha que aquilo que você está fazendo é uma ajuda mínima. Nossa, vou falar isso daqui. Ó, a Maria comentando, né? Do negócio de analisar o mapa da pessoa. Aí talvez, vou só dar um exemplo, tá, Maria? Mas vamos dizer que você, Maria, estivesse com a sensação de, mas eu vou fazer uma interpretação só desse ascendente aqui. Não vai ajudar ela, né? Ela tá lá me dizendo que ela fica angustiada com a conexão que ela gera com as pessoas. E, na verdade, eu só vou conseguir falar para ela do signo de peixes, mas não vai fazer diferença, ela vai continuar angustiada. A gente pensa assim enquanto a gente não entendeu esse potencial pisciano. Que é, na realidade, eu não sei o que vai ajudar a fulana. E talvez, a partir da tua análise, ela começa a refletir alguma coisa que ela não tinha visto ainda. E a partir da tua análise, ela busca terapia. E a partir da tua análise, ela busca ajuda. Ela começa a entender mais. E aí ela vai
trilhando o caminho dela. Às vezes a gente tem a expectativa de suprir ali o sofrimento da pessoa. A gente confunde compaixão com fazer pelo outro, né? Eu confundia muito isso. E aí eu ficava, como que eu vou deixar a pessoa nessa situação e não vou dar solução para ela? E ela vai sair daqui com esse sofrimento, ela não pode sair daqui sofrendo, eu tenho que tirar o sofrimento dela. E aí eu me frustrava demais, demais. Aí cada atendimento era um sofrimento para mim. Porque eu não tinha como tirar o trauma da pessoa. Eu não tinha como tirar a dor da pessoa. Eu tenho como fazer o meu atendimento ali com o máximo de empatia para que a partir daquele atendimento ela dê os próximos passos dela. Mas eu preciso saber que os passos são dela, entende? Que é ela que vai conectar todos os pontos dela mesma e começar a buscar isso, começar a desenvolver os potenciais que ela tem. Então, Peixes, ele é um arquétipo que parece complexo porque ele nos pede uma compaixão e uma consciência de que, na verdade, a gente não tem domínio das coisas, assim, no sentido de eu vou resolver a vida do fulano. Não, não. Se eu tiver nessa intenção, eu não consigo ajudar. Eu só consigo ajudar quando eu sei que, olha, eu vou te falar uma coisa e eu espero que ela te ajude a refletir. Assim, de forma despretensiosa. Não dá para ser uma compaixão pretensiosa. Eu vou te falar uma coisa e essa coisa vai salvar a tua vida. Não. Aí você tá se colocando como a Lu disse, né? Eu tô querendo ser Jesus aqui. Que tem a solução e a cura para esse ser humano. Não, a gente não tem. Eu sou um meio de trazer informação para vocês. Mas quem trabalha o autoconhecimento, quem se aprimora, quem desenvolve, é você mesmo com as suas questões, né? O desafio de estabelecer limites claros para evitar a exaustão emocional e absorver demais os problemas dos outros é um desafio de estar em mim. De eu conseguir me perceber como um pontinho nessa engrenagem toda do universo. Eu não sou a pessoa detentora da solução do outro. Eu sou um pontinho que eu tô aqui e de repente me vem uma frase na cabeça, um exemplo na cabeça, e eu falo, e esse exemplo super se conecta com o que você precisa. Mas não porque eu tinha sabedoria para falar e sabia o que você precisava ouvir. Não, porque veio intuitivamente, alguma coisa me conectou a você. A gente precisa ter esse desprendimento, porque quando a gente tenta ser a pessoa sábia que vai falar tudo que o outro precisa ouvir, a gente normalmente se frustra. E o contrário acontece também. Quantas vezes você falou coisas que para você eram tão mínimas e para a pessoa despertou ela para algo maior, trouxe uma clareza muito maior para ela. Então, assim, o desenvolvimento de Peixes, ele é um desenvolvimento de eu me perceber como um meio para que a compaixão flua através de mim, mas eu não sou a detentora da verdade, a detentora da solução, a detentora de quem vai resolver os problemas daquele ser humano e tirar todo o sofrimento dele. Ou que, eu vou pegar o sofrimento dessa pessoa para mim, vou absorver para mim, que aí ela não sofre e eu fico carregada. Aí a gente só trocou o sofrimento de lado. Também não é resolver. Então é o processo de você perceber a sua força e a questão de você ser só um meio do que aquela pessoa tá precisando, né? Esse daqui, ele é um caminho